Hoje a gente vai fazer um exercício aqui sobre resolver, né? Um exercício sobre o estudo do sinal de uma função quadrática de R em R definida por y igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 5. Vamos devagarzinho aqui, a gente vai inicialmente encontrar aí o valor de A, de B e de C, que são os coeficientes. Então, o coeficiente A é menos 3, o coeficiente B é 2 e o coeficiente C é 5. Olha, esse A aqui é menor do que zero. Então, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Nesse sentido aqui, a gente vai calcular, então, as raízes. Então, nosso próximo cálculo aqui é o cálculo das raízes. Para calcular as raízes, eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. O pessoal geralmente utiliza fazer junto, né, o x, o y, mas eu, na verdade, vou fazer o contrário. Eu vou utilizar aqui o delta primeiro. Vou calcular o discriminante. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. É apenas aí para quem está no computador, provavelmente você vai ver a imagem invertida, mas quem está aí no celular, no smartphone, vai acompanhar de uma forma mais tranquila. Então, delta é igual a B. O B vale 2. 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes A. Então, vou fazer devagar aqui. 4 vezes menos 3, que é o valor de A, vezes o C, que é 5. Então, delta é 4, menos vezes menos é mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. E, claro, o Frederico não poderia deixar de participar aqui da transmissão, né? Tá chegando junto aí. Frederico é o meu dog alemão que tá aí de bobeira. 4 mais 60 dá 64. Então, agora, nós vamos encontrar as raízes. Então, x é igual a quem? A menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, x igual menos b. B é 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 64, que é 8. Dividido por 2 vezes a. A é menos 3, então a resposta aqui é menos 6. Então, a primeira raiz vai ficar menos 2 menos 8, dá menos 10, dividido por menos 6. Então, a primeira raiz, menos dividido por menos dá mais. A gente pode simplificar aqui por 2. E aqui por 2 dá 5 terços. Essa é a primeira raiz, é uma dízima periódica. Nós vamos deixar essa dízima periódica aí em forma de fração. Tá o Frederico aí participando da conversa. Agora a gente fez aqui menos 2 menos 8, deu menos 10. Agora o x2, vamos fazer menos 2 mais 8, dá mais 6 dividido por menos 6. Então, a segunda raiz aqui, nós vamos ter mais dividido por menos dá menos, 6 dividido por 6 dá 1. Então, a minha segunda raiz aqui é menos 1. Vou fazer o esboço do gráfico. Quando a gente estuda, a gente se propõe a estudar o sinal, a gente não precisa fazer o gráfico. Se quiser fazer o gráfico, pode fazer. Nós vamos fazer só um esboço do gráfico. A gente viu que a concavidade voltada para baixo. Tem duas raízes distintas. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Só um esboço do gráfico. A menor raiz vale menos 1. Então, aqui está o menos 1.
A maior raiz vale 5/3. Então, a outra raiz é 5/3. Lembre que raiz é quando y vale 0. Mas agora vem a parte interessante. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para mostrar para vocês. Essa outra raiz, quando você vai fazer o estudo desse sinal, você tem que descobrir a região onde o gráfico está na parte negativa e a região que está na parte positiva. Então, observa só. Abaixo do eixo X, aqui nessa região, ó, e aqui nessa região, esse gráfico está na região abaixo do eixo X. É a região negativa. E entre as duas raízes, observe aqui, ó, entre as duas raízes, aqui entre as duas raízes, você está na região positiva. Tá, então como é que a gente vai fazer o estudo do sinal, que é o objetivo do problema? Vou escrever aqui, ó, estudo do sinal. A gente já fez o estudo do sinal aqui quando a gente fez o esboço de forma geométrica. Agora a gente vai fazer o estudo do sinal de forma algébrica. Então nós temos ali a situação onde y é maior do que 0. Aonde que y é maior do que 0? Y é maior do que 0 se somente C menos 1 menor que x menor que 5/3. Então, qualquer valor que você pegar para x entre o menos 1 e os 5/3, o gráfico vai ficar na região positiva de y. A outra situação que a gente tem é o y menor do que 0. Então, onde que o y é menor do que 0? Se somente C, olha, o valor de x for menor que menos 1. Então, o x for menor que menos 1, ou aonde é o outro local que o gráfico fica na região negativa de y, quando x for maior do que 5/3. Então, para x maior que 5/3. Então, aí está feito o estudo do sinal de forma geométrica e de forma algébrica. A letra B é y igual x ao quadrado menos 6x mais 9. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B menos 6, então menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que vale 1, que multiplica C, que vale 9. Então, delta é menos 6 ao quadrado, dá 36 menos 4 vezes 1, 4 vezes 9 também é 36. Então, o delta, 36 menos 36, é exatamente 0. Para achar as raízes, x é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. A raiz aqui é x igual menos b. O b nós temos que é menos 6. Então, menos o menos 6. Menos o menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 0, dividido pelo dobro de A. A vale 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, x igual menos vezes menos dá mais. Repete-se o 6, mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2. Nesse caso, o x1 é igual ao x2, que é igual a 6 dividido por 2, que é 3. A gente viu que o A é igual a 1. O A, então, é maior do que 0.
A concavidade da parábola está voltada para cima. Fazendo o esboço do gráfico, o estudo do sinal de forma geométrica, a gente faz aqui o eixo X, ele toca o eixo X apenas em um ponto, ou dois pontos iguais, né? Então, esse gráfico, ele é mais ou menos assim, ó. Aqui, olha, nós temos a raiz, que é 3. Tá, esse é o estudo geométrico. Mas observe, nós temos gráfico na região negativa? Não. Aqui, ó, essa região aqui, ó, antes do 3 e após o 3, é uma região que o gráfico fica na região positiva de y. Então, de forma algébrica, a gente vai resolver aqui, vai escrever esse gráfico. Então, o y é maior do que 0 para todo x diferente de 3. E ainda a gente pode complementar, né, que não existe um x tal que tenhamos o y, um erro aqui, tal que tenhamos o y menor do que 0. Então, vou reescrever isso aqui, ó, que eu fiz um erro. Não existe um x tal que o y, tá vendo aqui o gráfico, ó, esteja na região negativa. Então, a letra C, fazer o estudo do sinal de y igual a menos x ao quadrado mais 5x menos 6. O A é igual a menos 1, o B é igual a 5 e o C é igual a menos 6. O A é menor do que 0, então o gráfico vai estar com a concavidade voltada para baixo. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a B ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale menos 1, que multiplica C, que vale menos 6. Então, delta é 5 ao quadrado é 25, menos vezes menos é mais, vezes menos dá menos. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, o delta é igual a 1. O x, então, vai ser encontrado com menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. O x vai ser igual a menos b. b vale 5, então menos 5 mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta vale 1. Dividido por 2 vezes o a, que vale menos 1. Nesse caso, x vai ficar igual a menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. Dividido por 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, nós temos que x igual menos 5 mais 1 dividido por menos 2. Esse é o nosso x1. Ou ainda, a gente pode achar o x2, que vai ser menos 5 menos 1 dividido por menos 2. O x1, então, nós temos menos 5 mais 1 dá menos 4 dividido por menos 2. Então, o x1 é igual a mais 2. Menos dividido por menos dá mais, 4 por 2 dá 2. O x2 vai ser igual a menos 5 menos 1 dá menos 6, dividido por menos 2. Então, o x2 é menos dividido por menos dá mais, 6 dividido por 2 dá 3. Fazendo o esboço do gráfico. A concavidade do gráfico está voltada para baixo. Então, esse gráfico tem mais ou menos
esse formato aqui. A primeira raiz dele é o 2, a segunda raiz é o 3. Aqui você está na região negativa do gráfico. Aqui a região positiva de y, falei gráfico é y, né? E aqui após o 3, na região negativa de y. Então, quando que o y é maior do que zero? Se somente se 2 for menor do que x, menor do que 3. Quando que o y é menor do que zero? Se somente se o x for menor do que 2 ou o x for maior do que 3. Observe, ó, antes do 2, o gráfico está na região negativa de y. Após o 3, o gráfico está na região negativa de y. É isso aí, espero que tenha gostado. Aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço.